Uma crise humanitária com consequências políticas sentidas até hoje. O grande fluxo de refugiados para a Europa, que se intensificou em meados de 2015, dividiu os 28 países do bloco europeu. Destoando de muitos, a Alemanha de Angela Merkel liderou um movimento de boas-vindas para abrigar os estrangeiros. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es stimmt. Es ist eine besonders herausfordernde Zeit, in der wir leben. Aber es stimmt auch, wir schaffen das, denn Deutschland ist ein starkes Land. No auge da crise, a Alemanha acomodou requerentes de asilo em abrigos improvisados, inclusive nesse aeroporto desativado, e só agora os últimos refugiados estão deixando o lugar. Eles vivem em contêineres numa espécie de vila com acesso restrito em pleno parque público, onde está instalado o antigo aeroporto, e terão que deixar o local até o fim do mês. Construído durante a era nazista, o aeroporto se transformou no maior abrigo de Berlim, com 3.000 requerentes de asilo vivendo em seus hangares até 1 ano e meio atrás. O imenso volume de gente chegando à Alemanha mobilizou boa parte da sociedade no apoio aos refugiados, mas também provocou reações negativas. O país viu surgir o Pegida, movimento islamofóbico, e o crescimento do partido AfD, que colocou a extrema-direita no parlamento pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Com um discurso nacionalista e xenófobo, a legenda encontrou terreno fértil nos estados do leste, da antiga Alemanha Oriental, que até hoje, 30 anos depois da queda do muro, lutam para se equiparar ao restante do país. É justamente onde menos refugiados são recebidos. Na Alemanha, os refugiados são distribuídos pelos 16 estados da federação. Cada estado federal é obrigado a aceitar um certo número, baseia-se numa fórmula que leva em consideração a população do estado e o PIB per capita, e na base disso se calcula um certo número cada ano novamente, dos refugiados chegados. Estados mais ricos e populosos, como a Baviera e a Renânia do Norte-Westfália, recebem um percentual maior de estrangeiros. Já Berlim fica com algo em torno de 5%. Na capital, como no resto da Alemanha, a imensa maioria de pedidos vem de refugiados da Síria, país esfacelado por uma guerra civil. São pessoas que deixaram tudo para trás. هلا أنا دفعت مبلغ كتير كبير، يعني هو اللي حيلته واللي فتيلتي اللي كنت مصمته. كان عندي ذهب، بعت ذهبي، دينت من أهلي، دينت من عالم، وصلتني السفرة لهون لألمانيا 12,000 يورو. أنتِ وأولادك؟ أنا وبنتي، ابني كنت حامل أنا. أنا اسمي هناء الكريدي، من بلد سوريا، من محافظة حلب، وعمري 33 سنة. Hannah cruzou a fronteira com a Turquia e de lá chegou à Grécia de barco. Só entrou na Alemanha em 2016. هلا أنا باخذ تقريبا راتبي مع المساعدة اللي بيعطوني إياها، كوني أنا بربي أطفالي لحالي تقريبا شي 600. وباخذ من الكندر جيلد على كل ولد 192 على كل ولد باخذ. هلا بالنسبة للتأمين الصحي الحمد لله مدفوع كله. يعني أنا الحمد لله يعني نوعا ما حياة، يعني ما راح أقول الحياة شو اسمه، ولكن يعني الحمد لله نوعا ما مقبولة، يعني إنه ماني مضطرة أحتاج أي حدا، يعني الدولة موفرت لي هذا وأنا بتشكر على هالشيء هذا يعني. No ano passado, o governo alemão gastou cerca de 15 bilhões de euros para custear programas de apoio e integração para os refugiados. Desse total, 7,5 bilhões foram destinados a estados e municípios, que têm um papel central no acolhimento e na prestação de serviços sociais. Hannah faz parte de um grupo de famílias atendidas por esta empresa que presta serviços ao governo de Berlim para apoiar os refugiados. A organização oferece aulas de alemão, creche e aconselhamento aos pais.
A gente é apoiado nesse projeto, é apoiado tanto pela prefeitura do bairro como pelo governo da cidade de Berlim. É um projeto que se chama Sprungbrett, quer dizer trampolim, que é para ajudar as crianças em idade pré-escolar a conseguir rapidamente entrar no sistema de creches da Alemanha. Dentro do contexto da Europa, até global, a Alemanha teve uma postura até bastante generosa em relação aos refugiados, mas também sofreu bastante, né, com a estrutura que ela não tinha para acolher esses refugiados, né? Como é que você avalia isso? Olha, eu acho que não é uma questão de generosidade, é uma questão de direito, né? São refugiados, eles têm direito ao asilo. Isso aí já é o primeiro. Mas, claro, foi um gesto simbólico que deu uma força, né? Quer dizer, apresentou ao mundo esse direito e nós estamos querendo que venha. Você vê muitos problemas, você ainda vê refugiado morando em abrigo há 3 anos, você vê dificuldade de arranjar os lugares para a escola, do aprendizado da língua, de conseguir trabalho. Então, é uma coisa que em comparação com talvez com outros países da Europa, pareça ser bastante generoso, mas ainda tem muito caminho para andar. O fato é que nem mesmo a maior economia da Europa conseguiu absorver o enorme fluxo de refugiados sem ônus. Em meados de 2015, o país não tinha estrutura para lidar com o problema. A espera por uma resposta podia durar até 1 ano. Hoje está em torno de 3 meses. Wenn derjenige in Berlin bleibt, dann bekommt von uns eine elektronische Gesundheitskarte, mit der zum Arzt gehen kann. Bekommt eine Erstberatung, also wir informieren ihn darüber, was auf ihn zukommt im Asylverfahren. Und zum Schluss des Registrierungsprozesses bekommt die passende Unterkunft. O fluxo de refugiados se reduziu a partir de março de 2016, quando a União Europeia fechou um acordo com a Turquia. Em troca de ajuda financeira, os turcos receberiam de volta refugiados que tivessem entrado de forma irregular na Europa. Esse acordo, aliado ao fechamento da Rota dos Balcãs, fez o número de requerentes de asilo despencar na Alemanha. Apesar disso, pesquisas realizadas durante as eleições para o Parlamento Europeu em maio indicaram que a imigração ainda está entre as grandes preocupações dos alemães. Só perde para as mudanças climáticas. O partido de Angela Merkel sentiu a perda da confiança, principalmente por parte dos eleitores mais conservadores. Nós temos a percepção, em parte do eleitorado alemão, que houve uma inundação de refugiados que representaria qualquer tipo de ameaça, né, às pessoas. E nós não temos, de fato, esse quadro nos fatos. Né? É um imaginário político que, no entanto, basicamente continua tendo um alto impacto sobre o sistema partidário alemão, tanto como outro. A gente acabou de ter eleições europeias, a gente vê isso na maioria dos países europeus, tanto viradas para direitas mais extremas, mas também fragmentação no espectro partidário inteiro. Né? Então, em geral, vamos dizer, as pessoas parcialmente, pela temática dos refugiados, não confiem mais nos sistemas políticos.